Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira, neste último dia de outubro, 31 de outubro, trazendo para vocês uma aula completa sobre a ação de investigação judicial eleitoral, uma das ações mais relevantes, mais importantes no processo eleitoral. Alguns alunos já me questionaram se eu podia gravar uma aula sobre AGE e eu sempre estava postergando esse momento, né? Mas chegou a oportunidade e estamos aqui de forma gratuita para vocês, então eu gostaria de pedir que curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal, compartilhassem o vídeo nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam ter acesso. E eu gostaria de mostrar para vocês dois livros que me ajudaram muito na confecção dessa aula. Eu não poderia deixar de citar esses dois autores maravilhosos que eu tenho uma admiração tremenda. Não estou recebendo nada por indicá-los, tá bom? Mas só para dizer para vocês dois livros que advogado eleitoralista precisa ter ali na cabeceira. O primeiro livro é o do Francisco Dirceu Barros, que é o Manual de Prática Eleitoral. Livro maravilhoso, advogado eleitoralista sem esse manual, não tem como. O outro é o do José Jairo Gomes, Direito Eleitoral, já está na 16ª edição, então a gente já sabe o quanto esses livros são importantes, né? O do Francisco Dirceu Barros está na 5ª edição. O livro ele sofreu uma alteração dessa 5ª para a 4ª edição. Na 4ª edição, na verdade eu tinha a 2ª edição, eu não comprei a 3ª e a 4ª não. A 2ª edição ele era até mais com maior número de páginas, né? Porque ele já contemplava as petições. Só que agora, nessa 5ª edição, nós temos um conteúdo online. E nesse conteúdo online, a gente tem modelos de ações, pareceres, sentenças, tá bom? Então, muito bom, se você tiver condição, adquiram esses dois livros. Vamos então falar sobre a AIGE. Quais são os destaques iniciais que eu tenho para trazer para vocês? Primeiramente, a AIGE, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ela busca o resgate da democracia, né? Nós vamos ter candidatos ou cidadãos que vão agir de uma forma que vão causar abusos, né? Que vão causar uma discrepância entre os próprios candidatos, né? Abusos esses que nós vamos ver mais adiante, que pode ser do poder econômico, abuso de poder político, tem até a questão do abuso do poder religioso, abuso do poder midiático. Então, a busca desta ação de investigação judicial eleitoral é o resgate da democracia, o resgate da igualdade entre os candidatos, né? A busca pelo princípio da igualdade de oportunidades, da isonomia, e busca a AIGE combater fatos abusivos, como eu falei para vocês, nas suas diversas expressões, econômica, política, midiática, religiosa, né? Então, como eu falei para vocês, visa assegurar a lisura do pleito para que nós tenhamos um pleito eleitoral, uma disputa eleitoral mais igual, mais igualitária, né? E quando a gente fala de conceito de ação de investigação judicial eleitoral, eu trouxe aqui alguns para a gente poder discutir. É um importante e eficaz instrumento que busca tutelar a legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, extirpando do processo eleitoral, dessa disputa, tudo aquilo que diferencia de uma forma agigantada dos outros candidatos, né? Por exemplo, existe um limite de cabos eleitorais. Então, aquele candidato que extrapola esses limites, ele está abusando do seu poder econômico em prol da sua própria candidatura. Esse é um exemplo, mas nós temos outros que nós vamos citar aqui também daqui a pouquinho, né? Então, como eu falei também, busca-se com esta ação de investigação a igualdade entre os candidatos. E o nome ação de investigação é interessante, porque mais adiante a gente vai descobrir que você não precisa lastrear a petição inicial com uma robustez de provas, bastam indícios, né? Porque é uma investigação, não é mesmo? Busca impedir que os candidatos busquem o voto do eleitor a todo e qualquer custo. Você tem uma certa liberdade na propaganda,
mas não é a qualquer custo. Você não pode extrapolar limites, não pode extrapolar finalidades. Então, a ação de investigação judicial, ela impede que os candidatos busquem o voto do eleitor a todo e qualquer custo, né? Para que não haja, então, um desvirtuamento do dinheiro de campanha eleitoral. A campanha eleitoral, o dinheiro da campanha eleitoral tem um objetivo, tem um fundamento, não é? Agora, você não pode usar esse dinheiro da campanha eleitoral desvirtuando essas condições. Para que serve uma ação de investigação judicial eleitoral? Então, para várias coisas. Vou citar aqui algumas. Apurar o uso indevido, o desvio ou abuso do poder econômico em benefício de candidato ou de partido político. Então, quando eu falo abuso do poder econômico, eu estou falando do uso indevido do poder financeiro, desequilíbrio da disputa eleitoral, o uso desproporcional de recursos humanos, seja esses recursos de forma pública ou privada, né? Então a gente pode considerar aqui uma amplitude, seja recursos humanos públicos, uso de recursos humanos públicos e privados, né? Além disso, a AIGE ela busca apurar um desvio ou abuso do poder de autoridade, em benefício também de candidato ou de partido político. O que seria esse poder de autoridade? Ele é cometido por quem detém cargo, função ou emprego na administração pública direta, na administração pública indireta ou também fundacional, tá? Então, aquele que exerce um cargo na administração pública, ele deve buscar o interesse público e não o interesse particular ou o interesse de terceiro. Porque caso ele faça assim, está desvirtuando a sua finalidade, né? Há aqui, então, um desvio de finalidade. A busca do princípio da impessoalidade, tão contido na Constituição Federal, né? Expresso na Constituição Federal, no famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, apurar o desvio ou abuso do poder de autoridade é um dos sentidos da ação de investigação judicial eleitoral. Apurar também o abuso do poder midiático. E quando eu falo abuso do poder das mídias, eu estou falando de uma forma ampla. Porque visa aqui o uso indevido, apurar o uso indevido dos meios de comunicação, nas suas diversas expressões, seja pela internet, rádio, TV, mídias impressas, tá bom? Seja em benefício de pré-candidato, candidato, partido político ou coligação. Apurar abuso do poder religioso, e aqui cabe alguns apontamentos relevantes, porque quando a gente fala abuso do poder religioso, nós estamos falando da utilização do discurso religioso como elemento propulsor de candidaturas, infundindo a orientação política adotada por líderes religiosos. Só que eu não tenho o poder religioso como uma sanção autônoma, não existe, você vai procurar e não vai achar a expressão abuso do poder religioso em qualquer normativa legal. Não existe sanção por abuso do poder religioso. O que nós vamos ter é um entrelaçamento dos abusos de poder. Então, eu posso utilizar que há o abuso do poder religioso, mas não há uma sanção do poder religioso. Fux, em 2017, colocou que não existe abuso de poder religioso. Seria o abuso do poder político via religião. Recentemente, nós tivemos até esse questionamento, não é mesmo? Que se firma. Nós temos, então, o abuso do poder político via religião. Tá bom? Muito bem. Avançando, pessoal, o artigo 485 do CPC, inciso 4º, diz que o juiz ele não vai resolver o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Então, por que é importante nós conhecermos cada uma das ações? Porque cada uma delas possui características próprias. E na hora de que eu for ali propor uma ação,
é importante que eu conheça os pressupostos que devem conter cada uma das ações. Importante lembrar que extingue-se o processo sem julgamento do mérito quando se verificar a ausência de pressupostos, então, de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Por isso é importante conhecermos as características de cada uma das ações. Mas mais à frente, nós falaremos sobre um princípio da emendatio libelli nos feitos eleitorais. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito disso, ok? Agora nós vamos descobrir alguns atos que configuram abuso do poder político, abuso do poder econômico. Vou citar aqui para vocês alguns atos, meramente exemplificativo, não se esgotará nesses atos que eu vou citar. Primeiro, abuso de poder político nós podemos enxergar em concessão de benefícios a servidores públicos nas proximidades das eleições. Que mais? Ato da administração favorável a determinado candidato. As condutas vedadas lá no artigo 73 da Lei das Eleições, inclusive, essas condutas elas poderão gerar as famosas arconves. A arconve é uma ação, por conta de uma conduta vedada. Doação de remédios adquiridos com recursos públicos. Agora, algumas ações que configuram atos de abuso de poder econômico. Oferta de valores a candidato com o intuito de comprar a candidatura. Vultuosa contratação de veículos e também de cabos eleitorais. Subsídio de contas de água, energia ou telefone a famílias do município. Mau uso de recursos patrimoniais. Contratação excessiva de cabos eleitorais acima do limite permitido, como eu citei lá no início. Atendimento médico vinculado a voto, aquelas campanhas, Por exemplo, confere-se um atendimento médico que custaria R$100 a R$20 a um número grande de pessoas durante a eleição. É como se eu estivesse vinculando isso ao voto, Então, se eu faço isso durante a campanha, não tem como eu fazer isso por estou fazendo isso a bel prazer, estou fazendo isso porque tocou o meu coração, ou pera lá, tem algum indício ali de alguma configuração de abuso de poder econômico, A ação de investigação judicial eleitoral, ela está prevista na Lei Complementar 64 de 90, no artigo 22. O que diz o artigo 22? Prevê que qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral, então aqui nós temos os legitimados, poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao corregedor geral ou ao corregedor regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social. Temos então aqui a questão do abuso midiático em benefício de candidato ou de partido político. Então perceba que nós temos aqui o conceito, a apresentação desta ação de investigação judicial eleitoral, tá? O próximo tópico trata-se da perquirição de aspectos psicológicos. O TSE tem entendido, através de um recurso especial, que na apuração de abuso do poder econômico não se indaga se houve responsabilidade, participação ou anuência do candidato, mas sim se o fato beneficiou. Tá? Então, se houve benefício, então não há que se falar em não responsabilização. Tá? Não se indaga se houve concordância do candidato. Não se indaga se ele está ciente disso. Mas se o fato, de alguma forma, o beneficiou quando se fala de abuso de poder econômico. No artigo 22 da Lei Complementar, nós temos quem são os legitimados. Quem pode propor uma ação? Primeiro legitimado, partido político não coligado. Porque se for coligado, nós vamos descobrir
que a coligação ela funciona como um só partido político. Então a coligação ela que é legitimada. Então a coligação ela é legitimada, candidato, pré-candidato, Ministério Público. E o Ministério Público Eleitoral ele assume, inclusive, se houver desistência de qualquer um dos legitimados. Por exemplo, o candidato ele entra com a AIGE, mas ele quer desistir. O Ministério Público pode assumirá esta ação de investigação judicial eleitoral. O Ministério Público tem esse poder, né? Eleitor tem legitimidade? Não. Eleitor, cidadão comum, não tem legitimidade para propor ação de investigação judicial eleitoral. É facultativo o litisconsórcio ativo. Então, o que é o litisconsórcio ativo? Quem vai propor esta ação, eu posso ter ali como litisconsórcio o candidato e o partido político ao qual ele é filiado. Tá? Então, é facultativo, não é obrigatório. A teoria eleitoral da parte conglobante. O que isso significa? Legitimidade prevalece independentemente do interesse ou vantagem imediata que a parte possa vir a colher. Significa que o vereador pode interpor uma AIGE contra um prefeito. Prefeito pode interpor uma AIGE contra um vereador. Essa é a teoria da parte conglobante. Mesmo que não há interesse ou vantagem imediata na propositura de uma AIGE, o que teria, por exemplo, se fosse um candidato a prefeito contra outro candidato a prefeito, ou um candidato a vereador contra outro candidato a vereador. Né? Por conta da teoria eleitoral da parte conglobante, é possível que aconteça independente se houve interesse ou não. Agora atenção, coligação majoritária é legitimada para ajuizar a AIGE de candidato majoritário. Ok? Partido de coligação majoritária não é legitimado para ajuizar a AIGE de candidato majoritário. Porque se a coligação ela funciona como um só partido, o partido isoladamente, como houve a formação de uma coligação majoritária, não é legitimado para ajuizar uma AIGE. Partido de coligação majoritária é legitimado para ajuizar uma AIGE de candidato proporcional. Por quê? Há coligação proporcional nessas eleições? Não. Então, isoladamente, o partido político pode ajuizar uma AIGE de candidato proporcional? Por questões óbvias, sim. Atenção! As coligações elas se extinguem com o fim do processo eleitoral. E quando acaba o processo eleitoral? Com a diplomação dos eleitos. Tá bom? Entendido? Mais sobre legitimidade ativa. Para que um candidato possa ajuizar ações eleitorais, basta que ele pertença à circunscrição do réu, tenha sido registrado para o pleito e os fatos motivadores da pretensão se relacionem à mesma eleição. Então, se eu estou numa eleição municipal, por exemplo, para eu ajuizar uma ação eleitoral como candidato, eu preciso pertencer à circunscrição do réu, eu preciso ter sido registrado para o pleito, o fato que está me motivando se relaciona com a mesma eleição, tá? Os partidos políticos, mesmo não participantes de uma eleição, são também legitimados, tá? Isso tem que ficar claro. Em uma coligação, isso aqui é importante, precisa de anuência de todos os partidos políticos coligados para propor uma ação de investigação judicial eleitoral? Não. Então, suponhamos que tenha a formação de uma coligação A, B, C e D. Todos esses partidos pertencem a essa coligação. Para propor uma AIGE, eu preciso da concordância, da anuência de todos os partidos políticos que fazem parte dessa coligação? Não, não precisa. Certo? Requisitos para o pré-candidato propor uma AIGE. Escolha em convenção partidária e que tenha pelo menos solicitado o registro. Tá certo? Sobre a questão da circunscrição. A representação, pessoal, ela tem que ser feita pelos órgãos ou diretórios com atribuição naquela determinada eleição. Então, por exemplo, o diretório municipal, ele pode propor uma AIGE em face de prefeito, vice-vereador. Estadual, governador, vice, deputados e senador. Nacional, presidente e vice-presidente. Então, nós vimos a legitimidade ativa. Do outro lado, quem vai sofrer uma ação?
Quem vai estar do outro lado desta ação? Partido político, candidato ou pré-candidato, cidadão que não é candidato, mas agiu no caso de participação ou coautoria nos atos irregulares. E diz ainda a súmula 40 do TSE que o partido político não é litisconsorte passivo necessário em ações que visem a cassação de diploma. Litisconsorte passivo necessário. Então, eu estou falando do outro lado da moeda, né? A quem sofre a ação. O partido não é litisconsorte passivo necessário, aquele que é previsto em lei, nas ações que visem cassação do diploma. Tá? Quanto à legitimidade passiva do titular e do vice, prefeito e vice-prefeito, por exemplo, para o TSE, a partir do julgamento desse recurso contra a expedição de diploma, decidiu que há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice da chapa majoritária nas ações eleitorais que possam implicar a perda do registro do diploma. Tá? Então, se eu estou falando de titular e vice, nas eleições majoritárias, numa chapa majoritária, eles precisam figurar como litisconsórcios passivos necessários. Ok? A súmula 38 do TSE diz que nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. Então perceba que esse é o entendimento sumular do TSE. Há legitimidade passiva também entre o beneficiário e quem contribuiu para o ato. Segundo o TSE, a AIGE não exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o beneficiário e aqueles que contribuíram para a realização da conduta abusiva. Tá? Então, o questionamento é: há litisconsórcio entre o beneficiário e quem contribuiu? Não. O TSE não exigiu tal formação de litisconsórcio. Ok? O prazo para propor uma ação de investigação judicial eleitoral. Termo inicial é o registro da candidatura, não sendo cabível a sua propositura se não estiver em jogo a análise de eventual benefício contra quem já possua condição de elegibilidade. Então, o termo inicial para ajuizar é o registro da candidatura. É possível a instauração de AIGE para apuração de fatos abusivos antes do início do período eleitoral. Tá? Então, eu posso instaurar uma AIGE com fatos que ocorreram antes de iniciar o período eleitoral. Para as eleições de 2020, o prazo final para a diplomação é o dia 18 de dezembro. Então, suponhamos que no dia 18 de dezembro, às 9 horas da manhã, ocorreram a diplomação. Quer dizer que o prazo para propor uma AIGE é 9 horas da manhã? Não. É o dia da diplomação dos eleitos e não o horário. Tá bom? Então, prazo final, termo final, é o dia da diplomação dos eleitos. Quem é competente para processar e julgar uma AIGE? Perante o TSE, é quando nós tratarmos de candidato a presidente ou vice-presidente da República e será através do Corregedor Geral Eleitoral. Então, processa o Corregedor Geral, quem julga o TSE. Perante os TREs, trata-se de candidato a senador, deputados e governador e vice, através do Corregedor Regional Eleitoral. E quando for prefeito, vice-prefeito e vereadores, tanto o processamento quanto o julgamento é feito perante os juízes eleitorais. Então, o juiz eleitoral ele vai assumir essa função de processar e de julgar, que foi dado também no caso lá dos corregedores. Tá? Lembrando que não há foro por prerrogativa de função na AIGE. Então, se o cara é prefeito, ninguém vai passar a mão na cabeça dele, não. Ele vai ser processado e julgado perante os juízes eleitorais. Tá? Quais são os efeitos, então, de uma AIGE, de procedência de uma AIGE? Aí nós precisaremos saber se é após a proclamação dos eleitos ou se foi antes da proclamação dos eleitos o processamento, o julgamento dessa AIGE. Vamos lá.
Muito bem, pessoal. Começando então agora a tratar sobre os efeitos de uma procedência de ação de investigação judicial eleitoral após a proclamação dos eleitos. Então, houve a eleição, proclamou-se os eleitos. Vamos imaginar que a ação de investigação judicial eleitoral está tramitando, só que ela foi julgada procedente após a proclamação. Quais são os efeitos desta ação? O primeiro efeito possível é a inelegibilidade. E essa inelegibilidade é de quem contribuiu para as eleições também a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou. Então, decreta-se a inelegibilidade e de quem, para as eleições, contribuiu. Ok? O início é no dia da eleição em que se verificou essa ocorrência e ela termina no dia de igual número no 8º ano seguinte. Lembrando-se que nós estamos tratando de uma inelegibilidade octogonal, uma inelegibilidade que dura 8 anos. Outro efeito é a cassação do diploma. Perceba que foi já proclamado eleito. Se o diploma foi conferido, cassa-se o diploma do candidato diretamente beneficiado. Os autos, eles são remetidos ainda ao Ministério Público para ele poder ali instaurar um processo disciplinar, caso seja necessário. Ok? Se foi antes da proclamação dos eleitos, perceba que não houve diplomação, obviamente. Quais são os efeitos? De toda maneira, gera-se a inelegibilidade também, octogonal. Então, busca-se ali gerar essa inelegibilidade. Não se fala em cassação do diploma, estamos falando aqui agora de cassação do registro do candidato diretamente beneficiado, tá? De toda forma, os autos eles são remetidos ao Ministério Público para que seja instaurado o processo disciplinar, tá? Temos efeitos secundários também. Dos efeitos secundários, nós temos também que acarreta, né, a questão da AIGE, a nulidade dos votos que foram conferidos ao representado. Então, os votos que foram conferidos a ele ou a eles, são considerados como nulos. Dentro do procedimento, o que nós precisamos entender? Não se impõe para a AIGE a apresentação de provas cabais do alegado. Eu falei isso para vocês no começo, né? Porque nós estamos falando de uma ação de investigação. Busca-se, então, a demonstração de fortes indícios e meios de provas aptos a comprovarem o alegado. Então, nesse caso, é importante uma boa redação da petição inicial, que essa redação, essa boa redação e esses indícios que estão ali sendo colocados demonstre essa comprovação do que está sendo alegado. Então, uma boa redação clara, objetiva, ela é importante no procedimento da AIGE, tá? Começando, nós estamos falando de uma petição inicial, né? A petição inicial, os requisitos do artigo 319 e 321 do CPC, eles não poderão deixar de existir. Minimamente, precisamos colocar ali naquela petição, né? Precisamos fazer o lançamento das informações de quem são os legitimados ativos, contra quem está sendo proposta aquela ação, o nome da ação, uma ação de investigação judicial eleitoral, dos fatos, né? A fundamentação jurídica e também do direito e dos pedidos. Basicamente, a petição inicial de uma ação de investigação judicial eleitoral, ela se baseia nisso, né? Então, para questões lógicas, você pode colocar ali a legitimidade ativa, legitimidade passiva, você pode explicar por que você é legitimado, quem é o legitimado passivo, onde que está isso previsto na legislação, sempre citando o artigo 22 da Lei Complementar 64. A questão também da tempestividade, né? Falando a questão do termo inicial, do termo final, uma petição inicial bem organizada, né? Se for nas eleições municipais, você vai dirigir essa petição inicial lá no PJI ao juiz eleitoral. Se for eleições estaduais, deputados, governador, senador, ao corregedor regional do TRE, quem vai julgar é o próprio pleno do TRE. Eleições federais, dirige ao corregedor geral do TSE, tá? Só corrigindo aqui, do TSE. Quem julga é o próprio TSE, tá certo?
Então, pessoal, olha só, não há valor de causa nos feitos eleitorais. Isso é algo que todo mundo já sabe, mas no final da petição você pode até citar que não há valor de causa para feitos eleitorais, caso você queira uma petição, aquela questão mais formal sendo cumprida. Quanto às testemunhas, no máximo 6 para cada parte, tá bom? E deve ser apresentado no momento da inicial ou na contestação, se for tempestivamente a questão da defesa. Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, se eu estou entrando com uma ação contra o prefeito e o vice, por exemplo, será que na hora de contestar eu posso indicar 6 testemunhas para cada um? Não. Como eles estão numa chapa única, o máximo são 6 testemunhas. Isso é entendimento do próprio TSE. Tá bom? Provas. Lembra que eu falei para vocês que basta indícios? O que você precisa colocar é uma narrativa que demonstre minimamente um lastro probatório que indique desequilíbrio na disputa eleitoral. Não precisa uma prova cabal, mas algo que demonstre uma narrativa, uma escrita mínima desse lastro probatório. Precisa de advogado, pessoal? Obrigatório, tá? A exigência de advogado, então, ela é obrigatória. Além disso, o TSE confirmou que as coligações e seus representantes, quando registrados em cartório eleitoral, dispensa-se a juntada de documentos judiciais dos quais participem, sempre que tal comprobatório específico, em todos os processos e atos, represente for o mesmo indicado e registrado no ofício eleitoral. Se foi juntado no cartório uma procuração que é específica para todos os processos daquela coligação, não tem necessidade de juntar uma procuração para cada um, né? Mas caso isso tenha ocorrido junto ao cartório eleitoral, uma procuração que servirá para todos os feitos, certinho? Pessoal, nós vamos falar então agora de algumas situações que podem causar o indeferimento de uma petição inicial de forma liminar. E nós estamos falando propriamente da AIGE, não é mesmo? O artigo 330 do CPC, ele fala que a petição inicial ela vai ser indeferida quando for inepta, a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, não atendidas as especificações do artigo 106 e 321. E nós podemos considerar como inepta, segundo o parágrafo 1º desse mesmo artigo, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, quando a narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Só que na seara eleitoral vigora o princípio que nós chamamos de princípio da emendatio libelli civil eleitoral. Significa dizer que no processo eleitoral o juiz ele não está vinculado ao pedido exposto na petição inicial. Assim, as consequências da procedência das ações eleitorais podem ser livremente aplicadas pelo julgador, ainda que não requeridas na petição, na exordial. Tá bom? Então vigora esse princípio que é interessante por conta do princípio da celeridade também eleitoral. A gente precisa resolver essas situações de uma forma célere, de uma forma rápida. Tá? Do indeferimento, pessoal, cabe recurso inominado eleitoral em até 3 dias. Tá bom? Então é recorrível? Sim. Da decisão do corregedor regional eleitoral e do corregedor geral eleitoral, ainda cabe agravo regimental no mesmo prazo. Que prazo que é esse? 3 dias. Eu não estou falando ainda de recurso, eu estou falando da questão do indeferimento liminar. Tá certo? Quanto à improcedência, será considerada uma petição improcedente de forma liminar quando ela for contrária a um enunciado direto de súmula do STF ou TSE. Ou quando for contrário a um acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou quando se verificar a decadência do direito. Então, nesses casos, nós teremos a improcedência liminar. Tá bom? É possível a concessão de pedido liminar, pessoal?
É possível. O juiz ou o corregedor, eles poderão conceder liminar para cessar o abuso de poder. Tá? Então, a tutela de evidência é possível na AIGE? Não, não é. Não é possível tutela de evidência na AIGE. Mas a concessão do pedido liminar para cessar aquele ato, aquele fato que está abusando do poder, é possível sendo realizado pelo juiz ou o corregedor. Precisa estar presentes o fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, não é? E o periculum in mora, que é o perigo na demora. Ou seja, se não resolver, causará um prejuízo ainda maior. Tá? E se houver descumprimento do pedido liminar que foi concedido? Aí nós vamos ter a imposição de astreintes e o crime do artigo 347 do Código Eleitoral, sugiro que vocês leiam, que é o crime de desobediência eleitoral. Ok? Potencialidade lesiva. Olha só, pessoal, o artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64, prevê que para a configuração do ato abusivo não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Tá bom? Então, não se considera a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Sobre a questão de prova pré-constituída, o TRE do Pará, em um recurso eleitoral, vislumbrou o seguinte entendimento. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que, para ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral, não se faz necessária prova pré-constituída. Vamos grifar aqui. Sendo suficiente a apresentação de indícios. Por conseguinte, a comprovação dos fatos tidos como ilícitos eleitorais será feita na instrução processual por meio do devido processo legal e do contraditório. Tá bom? Então, é suficiente indícios, não necessita-se, então, de provas pré-constituídas. Ok? Quais são as provas não admitidas na AIGE? Depoimento pessoal, confissão, prova ilícita. Essas são provas não admitidas. E as decisões em relação à AIGE são recorríveis, serão recorríveis sim, tá? Da decisão do juiz eleitoral é possível embargos de declaração, conforme o artigo 275 do Código Eleitoral, e ainda recurso inominado eleitoral ao TRE. Da decisão do TRE, é possível também os embargos de declaração, com certeza, e recurso especial, RESP, eleitoral ao TSE. E da decisão do TSE também serão cabíveis embargos de declaração e o famoso recurso extraordinário ao STF quando se discutir matéria constitucional. Entendido? Eu apresentei para vocês, então, os pontos principais de uma AIGE. Espero que vocês tenham gostado. Lá no site eleitoralcombruno.com.br, nós temos um curso chamado Escola de Direito Eleitoral, que está bem legal. Passa lá, conheça o curso, tenho certeza que vocês vão gostar. Tá certo? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e dê o seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.